Cristo, nossa esperança. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Nós não teremos um trabalho com as crianças hoje, então os pequenos vão ficar com os seus pais hoje ao lado. E no outro domingo também não teremos um trabalho com as crianças, e só voltamos no trabalho com as crianças, eu acho que vai ser no dia 8, né? Dia 8 de janeiro, tá bom? Aulas, Acho que é dia 7. Dia 7? Dia 7, vamos deixar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim as Sagradas Escrituras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Feche os olhos e oremos mais uma vez. Precioso Deus, obrigado pela leitura pública da tua palavra. Nós rogamos a Ti, nos dê graça a expor essa palavra, esse texto, e que nós possamos, ó Deus, assim compreender e viver as Sagradas Escrituras, crendo que Cristo é a nossa esperança. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, tome o seu assento, meus irmãos. Irmãos, nós hoje, então, falaremos sobre Cristo é a nossa esperança. Você vai clamar por esperança onde existe desesperança. Nós vamos desejar a esperança onde alguma coisa está fora de controle. Alguém, quando você vai falar para uma mãe, um pai que está com um filho doente, você leva uma palavra de esperança para essa pessoa. Alguém que está triste, alguém que está amargurado, talvez você irá conversar com essa pessoa, irá passar para essa pessoa uma mensagem de esperança. Em um mundo perdido, em um mundo afundado no pecado, em um mundo promíscuo, injusto e pecador, é esse mundo que nós vivemos. Nossa esperança não está em uma guerra, a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está em pessoas, a nossa esperança não está em pastores, a nossa esperança é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. O apóstolo Paulo demonstra isso a Timóteo em sua primeira carta, logo no versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Jesus Cristo, Ele sim é a nossa esperança. Não são as coisas palpáveis, não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata. O que é a nossa esperança é Cristo Jesus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele onde nós podemos nos assegurar para toda a nossa vida. No tempo que o Deus vivo se encarnou num bebê recém-nascido, ou num feto, na Virgem Maria, ela, por intermédio do Espírito Santo, ela é cheia de Deus, e ela gera no seu ventre o Deus vivo, aquele que é soberano e eterno. Ele desce na terra, ele desce sobre essa sociedade pecadora, imunda e promíscua. Ele está sendo gerado no ventre de uma Virgem mulher. Você já imaginou, ou eu quero lembrá-lo sobre o nosso Cristo e o nosso Redentor? Um Deus tão amoroso, um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus poderoso, santo, majestoso, suficiente. Esse Deus, Rei de toda a glória, esse Deus autossuficiente, esse Deus soberano, esse Deus tão poderoso, desce na terra dos viventes, na terra dos pecadores. Esse Deus que é grande e nós não conseguimos mensurar com palavras, e nem a própria Bíblia consegue mensurar a grandeza desse Deus. Ela vai comparar e dizendo que Ele mediu os céus com as palmas das suas mãos,
os oceanos com a concha das suas mãos e a terra é extrato por seus pés. Ela faz uma alusão para que a gente entenda um Deus muito grande, muito soberano, falando que os seus olhos tudo vê, que Ele é atemporal, Ele não fica preso no tempo, antes ou agora e depois. É esse Deus soberano, eterno e poderoso, que agora está dentro de uma virgem mulher. Para quê? Ou o porquê que o mundo estava sem esperança? O mundo estava perdido, como está hoje e nesse exato momento. O Império Romano, ele reinava. Os religiosos da época, que se diziam de Deus, eles subjugavam os mais fracos e os povos, cobravam impostos e mais impostos, cobravam a mais, vendiam no templo do Senhor, faziam barganha no templo do Senhor. Os sacerdotes, os religiosos daquela época gostavam do dinheiro e do poder. Ora, parece que estamos falando do século XXI, não é? O mundo estava perverso, caído em promiscuidade. As pessoas estavam fazendo e adorando a Deus da sua própria forma, e os religiosos ainda colocavam mais peso sobre o povo. É nesse contexto que o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, vem sobre a terra. O povo pecava e pecava ainda mais. Os sacerdotes religiosos, fariseus, e ainda mais em pecado. Esse era o estado da humanidade naquele tempo. Desde a queda do Éden, o homicídio entra o pecado entra, junto com o pecado, a diversidade do mal e do pior que nós podemos ver nessa terra. O irmão mata outro irmão, as pessoas se afastam uma das outras. No capítulo 4, você vai ver um homem dizendo para as suas esposas, e começando ali a sua poligamia, dizendo assim: olha, eu já matei um homem hoje, porque pisou no meu pé. A maldade, ela começa a ser perversa sobre a sociedade cresce em maldade, vem o dilúvio, e depois do dilúvio tudo se conserta? Não, o pecado ainda habita, o pecado ainda está sobre a humanidade. Vem tempos onde tem homens de Deus, nós vamos ver os patriarcas, famílias de Deus, as 12 tribos, vamos ver o reinado de Saul caindo, nós vamos ver o reinado de Davi, o reinado do seu filho, e assim, tempos preciosos como tempos difíceis. O Senhor, Ele estabelece também o seu tabernáculo, Ele estabelece a arca da aliança, onde as pessoas, em 2 Samuel, o povo de Deus, faz a arca da aliança como um amuleto de sorte. Sabe, aquelas pessoas que têm um trevo de 4 folhas, ou o pé do coelho, era 2 Samuel. Quando o povo de Israel perde uma guerra e milhares de pessoas morrem, eles têm uma ideia de ser assim. Eu acho que foi porque nós esquecemos da arca da aliança. E não é se esquecer da arca da aliança, é se esquecer do Deus da arca da aliança. O que é isso, meus irmãos? Eles pensavam assim: eu preciso estar com o amuleto, mas não com o Deus da arca da aliança. É mais ou menos estar na igreja e sem servir o Deus da igreja. E assim a sociedade, ela foi se desenvolvendo e crescendo, e a única esperança que eles tinham era num tal, no ungido do Senhor, do Messias, daquele que viria por mim. Quando entra o pecado na humanidade, as coisas ruins começaram. Os homicídios, a promiscuidade, a poligamia, a idolatria, a inveja, a ira, o rancor, a falta do perdão, os abusos, os suicídios, os assédios morais e sexuais e tantas outras coisas que assolam a humanidade até hoje e até a volta de Cristo. Mas Jesus é o Messias, é a esperança da vida. Esse Senhor que nós vamos comemorar daqui a poucas horas, quando der 11h59 você estiver reunido, ou só com a sua família, pequenas pessoas, ou com mais pessoas, você vai estar contando com talvez 10, 9, 8, e você vai dizer para outra pessoa: Feliz Natal. E aí, o que isso vai significar para nós? O que realmente significa?
Você vai ver na ortodoxia pessoas cristãs reformadas dizendo que é uma festa pagã, que é uma festa que veio errada, se o cristão comemora isso é errado. E o meu posicionamento é totalmente contrário a esse posicionamento. Eu acho que o cristão, sim, ele pode lembrar dessa data e lembrar que Cristo tem que nascer dentro de nós. Cristo tem que viver dentro de nós e literalmente comemorar a essa esperança que um dia nasceu de uma virgem mulher. E assim, meus irmãos, era naquele tempo. Assim foi Cristo, o ungido de Deus, o próprio Deus vivo desceu na terra para consertar o que o primeiro Adão errou. As Escrituras já o declaravam ao povo de Deus, como o próprio irmão Israel leu aqui, e tantos outros versículos nós vamos ler. A música bem conhecida de Isaías 9, capítulo 6. Quem nunca cantou essa música deveria aprender, porque você vai gravar texto bíblico. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Cântico que também nós cantamos aqui por algumas vezes já. Seu nome é Maravilhoso, Conselheiro. Esse é o Deus, esse é o Cristo onde nós servimos. Jesus, ele veio e trouxe a esperança para um povo que estava perdido. Ele trouxe uma esperança para um povo que queria acabar com o Império Romano, queria acabar com a pobreza, queria acabar com o sofrimento. E foi assim que ele veio e fez? Não. E alguns ainda pensam num Cristo meio comunista ainda hoje, ou talvez socialista, que ele vai abdicar de toda a pobreza, de toda a doença, ninguém vai sofrer mais nada. E não foi assim, não é esse Cristo onde nós vimos bíblico, o Cristo histórico, o Cristo bíblico, não é esse. Ele veio aniquilar o pecado. Ele veio aniquilar aquilo que pode nos levar para o inferno. Então, o que é? O pecado. Ele não veio aniquilar governos. Ele não veio aniquilar pensamentos filosóficos. Ele não veio aniquilar os falsos profetas. Nós, ele deixa isso conosco, a denunciarmos os falsos profetas, a denunciarmos a corrupção. Ele traz um princípio, de onde diria agora, mata a morte. É uma expressão talvez um pouco quanto dúbia para nós. Ele matou a morte, ele foi contra a morte. Ele é aquele que pode dizer: morte, cadê o seu aguilhão? Ele é aquele que vai na cruz do Calvário sem cometer pecado. É aquele que vai como maldito para o madeiro em nosso lugar, como o cordeiro mudo foi para o matadouro, entrega seu espírito ao Pai, e ao terceiro dia, esse que era a esperança para aquele povo e para nós nos dias de hoje, ressuscita. E eu sei que isso para nós é muito tranquilo e parece que é uma história que nós já sabemos todos os dias, e é fato isso. Só que nós esquecemos muitas vezes de viver esse fato da ressurreição. Nós nos esquecemos nos afazeres da vida, na correria da vida, porque o Cristo, a esperança, ressuscitou. Então Ele pode ressuscitar a esperança em nossas vidas, porque a nossa esperança não está em coisas, está na própria pessoa de Cristo. Carlos, fecha a porta para mim. Tem que subir um pouco. Não, Carlos. É melhor. Vamos lá, meus irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Abra esse texto junto comigo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim as Sagradas Escrituras: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O próprio apóstolo Paulo, que escreve sobre Cristo a esperança para Timóteo, está escrevendo aos Gálatas aqui e dizendo: agora a vida que vivo no meu corpo é pela fé no Filho de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? A esperança da nossa vida
vida, a esperança do que nós fazemos, a esperança do que nós servimos, a esperança do que nós trabalhamos, a esperança do que nós vivemos em santidade, em busca de Deus, não é o galardão nessa terra, não é o favor nessa terra, mas é Cristo, é o Senhor Jesus. O seu maior tesouro não são os seus filhos, o seu maior tesouro é Cristo. O seu maior tesouro não é o seu marido. Algumas esposas já diziam: eu sei, pastor, isso é fato. É Cristo, meus irmãos. Cristo é o nosso maior tesouro. Ele é a nossa maior esperança. A esperança desse mundo caído não está em governo, em dinheiro, em ganhar mais. Pessoas perversas, por causa da esperança em Cristo Jesus, podem ser transformadas em santas pela graça divina de Cristo. Pessoas que vivem em pecados morais podem viver de forma santa e agradável pela graça de Cristo. Pessoas que podem ser mudadas, transformadas, porque entregaram a sua vida a Cristo. Por isso, eu quero que vocês lembrem a esperança da sua vida. Eu quero deixar isso muito claro. Você pecou, você, ou talvez ontem, ou hoje, a esperança da sua vida, ela não é em pessoas, ela não está em placa de igreja, ela não está em um pastor, em Cristo. A esperança para o seu casamento, a esperança para o teu matrimônio não está em ter mais dinheiro, não está em conquistar mais coisas. A esperança para o seu matrimônio não está em você estar certo ou a outra estar certa. A esperança do seu casamento não é mudar de casa. A esperança do seu casamento não é você fazer uma viagem. A esperança do seu casamento não é você ter bens. É Cristo. Cristo Jesus. A esperança para os seus filhos que podem estar perdidos. Talvez você pode estar clamando a Deus, dizendo: Senhor, converte o coração dos meus filhos. Senhor, converte o coração dessa pessoa que eu tanto amo. Não é, talvez, em programas de qualidades com a família que isso é bom e todas essas coisas que eu estou dizendo que é bom. É Cristo. É Cristo Jesus. A esperança para você ser perdoado e você ser salvo por Cristo. Tinha a esperança do Messias que viria, a esperança daquele que veio e transformou vidas, morreu no Calvário, e nós temos a esperança da vinda do Messias, da vinda do Cristo, a segunda vinda. Abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, nós vamos ler do capítulo 4, versículo 16 ao 18. Diz assim as Sagradas Escrituras: pois, dada a ordem com voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. O consolar é levar esperança uns aos outros com essa palavra. Olha, daqui a pouco um momento vai ressoar o som da trombeta de Deus. E você não precisa pegar o chofar para ficar simbolizando isso. Mas um dia, simbolicamente ou audivelmente, como alguns mais avivados vão dizer, a trombeta vai tocar.
O Senhor, Ele virá dos céus, Ele ressuscitará os mortos, depois os vivos também estarão com um corpo glorioso diante de Ele, e os justos e os injustos serão ressuscitados e estarão onde? Diante do trono de Deus, alguns para a esquerda, outros para a direita, aqueles que serão lançados ao inferno, e outros, os eleitos do Senhor, entrarão no deleite do Senhor. Meus irmãos, a esperança que eu tenho para você não é essa mesa farta que você está fazendo jejum desde ontem para comer igual um louco ou apocalipticamente hoje, mas é a mesa que está nos esperando a breve momento com o Rei. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você: a esperança da nossa vida é que no final de tudo, quando você vai ler o final de Apocalipse, o spoiler que ele nos dá é que o povo de Deus estará com Deus. O povo da esperança estará com o autor da esperança. O povo da vida estará com o Senhor da vida. O povo da luz estará com o Senhor da luz. O povo que anda em santidade estará com o Santo Deus. Ele é a nossa esperança, aquele que há de vir. Todos os problemas da humanidade e todos os problemas meu e seu, a esperança não pode estar aqui. A esperança está em Cristo, está na pessoa de Cristo. Larga, meus irmãos, de nós pensarmos que esse no final vai ser ganhar coisas. Não, meus irmãos, a maior alegria é porque nós já ganhamos. No final será a mesa farta e cheia de alegria. Os religiosos, talvez aqueles um pouco que não gostam de alegria e de se festejar, ficarão um pouco tão intimidados, porque nos alegraremos com o Senhor, que é a nossa força, que é a nossa alegria. Desfrutaremos desse fruto do Espírito graciosamente todos os dias. Nossa esperança não está nessa terra, não está em conquista, meus irmãos. Daqui a pouco começa crentes macumbeiros pulando 7 ondas, fazendo promessa, querendo fazer de joelhos, crentes fazendo tantas coisas e abominações diante dos olhos de Deus, e vão ter crentes normais que querem fazer projetos e planos. Escreve ali, o marido vai colocar ali na sua prancheta, no seu caderno: eu ajudarei mais a minha esposa no ano de 2024. Ei, mano, glorifica de pé. Talvez a esposa vai dizer assim: eu ficarei mais mansa no ano de 2024. Aí é milagre, não é, marido? Alguns vão estudar, outros vão trabalhar, alguns vão ter filhos, outros vão programar para ter filhos, alguns vão viajar, outros nem tanto, alguns vão dormir, outros vão ter insônia. Mas uma coisa eu quero que você se lembre, talvez na sua listinha do ano que vem: a sua esperança é Cristo, a sua alegria é Cristo, a sua força é Cristo, a tua energia, a tua ambição é Cristo. As outras coisas, corre atrás, acorda cedo, estuda e trabalha. Mas nas nossas vidas, tudo tem que ser Cristo. A nossa bendita esperança é Cristo. Ele é a nossa bendita esperança. E neste Natal, celebre o nascimento daquele que é a esperança e nos dá a esperança. Neste Natal, celebre a obra salvadora de Cristo. Nesse Natal, celebre que o menino nasceu e o filho se nos deu. Nesse Natal, celebre a obra que Cristo tem feito na sua vida. Nesse Natal, não pense que nesse Natal você vai, ou quando as famílias se reúnem e elas talvez fazem um amigo secreto, um amigo chocolate, ou algumas fazem um amigo da onça, né? Não pense, meus irmãos, que o Natal é o presente que você vai ganhar. Cadê as crianças que estão aqui? Olhem aqui para o pastor, as crianças. Esse Natal, eu quero que vocês lembrem que não é o presente que você vai ganhar, mas é o presente que você já ganhou, que é a salvação em Cristo Jesus.
Aí as crianças vão dizer: ah, pastor, eu queria ganhar o meu presente. Mas os adultos, às vezes, ficam chateados porque não ganham um presente. Olha só, meus irmãos, as esposas, as mulheres ficam bravas quando não ganham um presente no Natal, às vezes. Ou até os maridos ficam: nossa, nem lembrou de mim. Mas eu só quero lembrar que nesse dia o aniversário não é seu. Então, quando o aniversário não é seu, você não precisa ganhar presente. Mas é Cristo. E olha, eu não estou dizendo que você vai dar um presente para Jesus. Mas, irmãos, celebre na vida em Cristo Jesus a esperança. Crentes hoje vão ficar bêbados. Crentes hoje vão falar milhões de palavrões. Crentes hoje vão ir para motéis no aniversário de Cristo. Sabe por quê? Porque o Cristo não nasceu neles, mas por povo de Deus, para aquele que se reúne em nome de Cristo, para aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje e amanhã celebrarão a vida e a esperança que temos em Cristo Jesus. É Ele que é a maior esperança, é Ele que é a nossa força, é Ele que é a nossa alegria, é Ele que nos fortalece, é Ele que te ajuda no teu matrimônio, é Ele que te ajuda a caminhar, é Ele que te ajuda a fazer tudo, é Ele, meus irmãos. Se tiver você e a sua esposa hoje, não tiver mais ninguém, se toda a sua família estiver longe, estiver só vocês, vocês forem dormir 10 horas da noite, durmam alegres no seu coração, durmam felizes no seu coração, não fica com aquele: ai, porque eu estou só, porque eu estou perdido aos céus, a vida. Não, você está com Cristo, você tem o Senhor em você, você tem que ter alegria no seu coração, porque Ele te deu a salvação eterna. Muitas pessoas hoje vão cair em depressão, ficarão ansiosos, síndrome do pânico, e eu quero dizer para os irmãos que estão aqui: a nossa esperança é Cristo. Alegre-se em Cristo, vivam em Cristo. Irmãos, abraça, se você puder hoje, fale sobre Cristo na ceia, fale sobre o nascimento, a morte e a vinda de Cristo, a esperança que é Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que em nossa vida, para nós caminharmos diante do Senhor alegres e contentes, é termos a esperança em Cristo. Pessoas vão falhar, pessoas vão errar, mas se alegrem naquele que nasceu, morreu, ressuscitou e logo voltará para nos resgatar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deixa eu chamar aqui o de música a partir da frente. Eu quero levar a igreja a uma observação de como esse Cristo é um Cristo de esperança. Nessa data, ano passado, alguns de nós que estamos aqui, outros que não puderam vir, porque estão com seus familiares hoje, não puderam vir hoje, estavam perdidos, não sabendo em que igreja estar, aonde iam caminhar, e se faziam perguntas: Deus, será que eu estou errado? Será que eu te amo ainda? Mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos uniu para a glória dele. Então, tenha esperança. Sempre o Senhor cuida do seu povo. O Senhor sempre cuidou de você. O Senhor sempre cuidou de você. E Ele continuará cuidando da sua vida. Quero levar de novo a você ouvir isso. O Senhor sempre cuidou de você e continuará cuidando de você. Creia, confie e siga esse Deus, o Cristo que é a nossa esperança. Amém? Vamos orar e bendizer o Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Como foi